Gente, assim, inicialmente eu considerei que eu ia gravar esse vídeo pra meter o pau na série. Só que no decorrer da série, eu assisti a primeira vez. Eu fiquei indignada com o decorrer da série, principalmente com o final da série. Aí eu assisti logo em sequência com meu amigo, com o Henry. E aí ele também ficou muito, muito puto com o decorrer da série e com o que acontece na série. E aí, agora, assistindo muito tempo depois, porque se eu não me engano, eu assisti essa série quando ela saiu na Netflix, talvez eu esteja pensando um pouco diferente. Eu vou trazer essa linha de raciocínio, já que não era exatamente o que eu achei que aconteceria. Eu achei que eu só ia ficar muito puta e falar muito mal, mas aparentemente não vai ser isso. De Carol e o Fim do Mundo é uma animação que saiu na Netflix, se eu não me engano, ali em 2023, eu acredito que em 2024 essa série já tinha passado, e é uma coisa que eu tô arrastando desde 2023, que já era pra eu ter um canal e já era pra eu ter falado mal dessa animação, mas eu acho que tudo aconteceu no seu devido tempo. O que acontece? Nós temos a nossa protagonista, a Carol, e a Carol, ela é uma mulher de 42, 43 anos, que é secretária de uma escola e solteira. E agora nós estamos em 7 meses e 11 dias para a colisão de um planeta na Terra. Um planeta, tipo, muito grande mesmo. Vou colocar a imagem aqui no vídeo, mas é um planeta muito grande e ele vai colidir com a Terra e todo mundo vai morrer. E aí, agora tá todo mundo, né, nessa contagem regressiva pro fim do mundo, dessa colisão que, tipo assim, o planeta ele tá muito próximo, só que como ainda vai rolar a colisão em determinado período de tempo, porque como é um corpo, o planeta ele é muito grande, então ele é um pouco mais lento, mas vem aí em 7 meses, antes do próximo ano novo. Em teoria, já acabou o mundo, é isso, gente, um beijo, tchau. A gente vê a Carol, ela dirigindo no limite de velocidade, ela respeitando as placas, as filas, ela está tentando viver uma vida cotidiana no mundo apocalíptico. Só que, nesse ponto do mundo, não existe mais dinheiro, não existe mais trabalho, não faz sentido. O capitalismo ali já morreu porque todo mundo vai morrer. Então, por que você vai continuar trabalhando? Por que você vai continuar pagando por coisas? Então, meio que a sociedade, ela está no momento que é isso. Ai, quer voar, voa. Porque, no fim das contas, muitas coisas acontecem ali sem muitas preocupações ambientais, por exemplo, porque com a colisão do planeta no outro planeta, a Terra também vai se explodir. Então, meio que, ai, quer voar, voa, quer nadar, nada, quer pular de paraquedas, pula. Ninguém se importa. Ninguém se importa, tá todo mundo fazendo tudo, com exceção da Carol. Então, assim, eu separei os tópicos dos 10 episódios, das coisas que me deixaram intrigada, e no decorrer dos episódios, eu vou ficando cada vez mais intrigada com diversas coisas, assim. Eu acho que foi um episódio de umas 3 páginas. Mas vamos lá. No primeiro episódio, a Carol, ela tá indo visitar os pais dela, e uma coisa que a gente percebe também logo no começo é que o nudismo, ele foi abraçado assim, tipo, eu vou andar pelado e você anda pelado, eu vou andar só com as coisas pra fora, você anda só com as coisas pra fora. Só que, na mesma forma que aparece muito bingolinho, não aparecem chavascas. Tipo, aparecem testas de chavascas, mas não aparecem chavascas. E isso foi uma coisa que eu reparei, eu olhei, mas não aparece isso. Enfim, foi uma coisa que eu comecei a me questionar, eu comecei a reparar, e simplesmente as mulheres que adotaram o nudismo, a série não mostra chavascas, mas tem muitos bingolinhos. Muitos bingolinhos, tá? E aí, a Carol, ela tem problema de socialização, não, mas ela é uma mais retraída, mais introspectiva, ela não se sente confortável em festa, ela não se sente confortável em ambientes tumultuados, e ela não é adepta dessa nova cultura de vamos sair, festejar, porque a gente realmente vai morrer. Tipo, o amanhã, ele dura 7 meses, e depois não vai existir mais nada. Então, meio que ela não aceita essas novas regras sociais, e ela tá vivendo pelo antigo mesmo. E aí, a partir disso, ela até tenta ir ali pra uma festa, uma rave, é praticamente uma rave. E aí ela tá lá e ela começa a ser empurrada, a pessoa começa a pular, ela não se sente confortável, e ela sai, e aí ela encontra um cara. Não lembro o nome dele. Eu acho que eu anotei o nome dele, mas por enquanto vamos chamar ele de Dave. Ela conhece o Dave nessa balada, porque ele também se sentiu ali introspectivo, se sentiu incomodado com a muvuca. E ela tem uma noite, um romance de uma noite só ali com o Dave. Eles bebem cerveja no parque, eles caminham juntos, eles andam no balanço, eles têm uns momentos muito sinceros de compartilhar
compartilhamento de sentimentos, tipo assim, uma coisa que eu anotei aqui é que a Carol tinha medo de balanços. Ela gostava que as pessoas empurrassem ela no balanço e ela achava o balanço confortável, mas ela nunca pulou de um balanço porque ela tinha medo da queda do balanço. E isso é uma coisa que a gente vai ver muito recorrente na série. A Carol é uma pessoa muito medrosa, ela é uma pessoa extremamente receosa, ela não arrisca de forma nenhuma. E aí ela tem esse romance de uma noite só com o Dave. O Dave fica obcecado na menina. Gente, eu juro pra vocês que ele, tipo assim, ele faz café da manhã pra ela tá tipo, ok, chega, é isso. Logo em seguida, tipo, ela fala, vamos se ligar e tal. Só que ela não passa o telefone pra ele, tipo, ela só vaza mesmo. Só que aí, em um determinado momento onde ela está circulando pela cidade, ela encontra o Dave. O Dave, ele para ela no meio, assim, de um cruzamento, que ele passa e vê ela e para o carro na frente dela. E aí ele vem com esse negócio de, não, vamos trocar contatos, eu conheço um lugar legal, eu seja uma coisa legal, e ele leva o Dave leva a Carol para um restaurante abandonado, e aí ele prepara como se fosse um daqueles pratos típicos do restaurante, e aí ele acha isso interessante, não sei o que, eles vão, tem uns rolinhos e tal, aí ela meio que passa ali o dia com ele, e à noite eles vão fazer um piquenique olhando os fogos de artifício. Quando eles chegam lá, à noite, numa montanha, num pico, alguma coisa do tipo, ele diz que ama ela, aí ela fica tipo, opa, calma, como assim, você me ama, você não me conhece, não sei o que, e aí ele começa a falar assim, há muitas controvérsias e eu acho o Dave um personagem muito controverso em muitos aspectos. Ele é extremamente dependente emocional, a esposa dele abandonou ele não sabe lidar com isso, ele tem um filho e ele não age como um pai, ele age só como um marido abandonado, e ele é muito negligente com esse filho. E aí ele tinha essa dependência emocional com a ex-esposa, e agora ele já vem pra cima da Carol com toda essa bagagem emocional, querendo uma nova mãe pro filho dele, querendo alguém pra tampar esse buraco que ele tem no coração dele. Só que a Carol, ela tá tipo, calma lá, campeão, eu não sou essa pessoa, porque no geral, a Carol não se envolve emocionalmente com ninguém na série. Simplesmente não esse momento ele não existe. Mas o que eu acredito que a Carol é o tipo de pessoa que vai sair com você por 2 anos pra ela acreditar que está pronta para dizer que quer namorar com você. Alguma coisa do tipo, assim. Não necessariamente que ela vai enrolar, mas ela não vai se sentir segura o suficiente pra assumir esse sentimento. E aí, que ele, na verdade, que a parte pra mim controvérsia é, você tem 7 meses pra viver a sua vida até que o mundo se exploda. Não vale a pena você ter um casinho, um caso de nada, assim, um casamento em Las Vegas, um negócio assim. E, assim, mais uma coisa que é importante ressaltar é que nesse filme, nessa série, vão existir 2 pessoas. De um aspecto geral, tá? Eu tô generalizando muito. Tipo, eu tô olhando o filme de cima e generalizando, mas é o quê? Esse filme é entre pessoas introvertidas e pessoas extrovertidas, ou pessoas que chutaram balde e pessoas extremamente apegadas que não conseguiram chutar nada. Eu acho que essa segunda definição ela define melhor. Mas enfim, por quê? Porque a Carol, ela decide que não, que ela, mesmo que fosse pra ela passar os 7 meses pra decidir que ela queria ter um rolo com alguém ou não, ela preferiria passar esses 7 meses enrolando alguém do que tendo ali um momento de impulso nos últimos meses de vida do planeta. E é uma coisa que me incomoda, mas isso é uma coisa muito pessoal minha. E é isso que eu percebi quando inicialmente eu ia detonar a Carol e o fim do mundo. E eu decidi que eu não ia detonar, é porque eu seria a pessoa que chutaria totalmente o balde, assim, tipo assim, ai, eu não vou trabalhar, eu não quero olhar pra cara de um escritório de novo na minha vida, eu vou aproveitar porque depois disso eu vou morrer. Então, é isso, eu seria a pessoa que pularia de paraquedas, eu seria a pessoa que aprenderia a surfar, aprenderia um novo idioma, que faria um tour pela Europa, que iria pra França, que iria pra Rússia. Eu seria essa pessoa, e não a pessoa que fica respeitando o limite de velocidade ali entre um destino e outro. E aí é por isso que a Carol me irrita. Mas a gente vai chegar lá, eu tô pulando etapa. E aí, tudo isso, nós ainda estamos falando sobre o primeiro episódio de Carol e o fim do mundo. Então, ela foge dele, fala, olha, eu não quero esse negócio de relacionamento, não é pra mim. Não conheço você o suficiente pra dizer que te amo, não vou assumir esse BO. Se vira! E ela vai embora, ela foge. E aí, no dia seguinte, ela tá andando de trem e ela encontra uma mulher toda engravatada, tipo que a gente só via nos escritórios pré-apocalipse, e ela decide seguir essa mulher e ela encontra um lugar chamado A Distração.
e o episódio acaba. Esse negócio de distração é resumidamente um lugar que, na minha interpretação, são pessoas que não assumiram que o mundo vai acabar e elas não conseguiram se adaptar a esse novo estilo de vida que é você tem mais 7 meses de vida e depois não vai ter mais vida, e elas precisam de alguma coisa pra se preencher, que é o trabalho. Porque uma coisa que uma personagem diz no decorrer da série, que ela é uma das amigas que a Carol, que a gente ainda vai falar sobre essa amiga, mas ela diz que trabalho é só trabalho. E não existe sentido, é só trabalho. Então, assim, essa é a ideia, tipo assim, agora que o sentido da vida pra gente que tem que ter dinheiro é ter dinheiro, se você perde o sentido que é ter dinheiro, você tem que achar outro. Algumas pessoas vão querer viajar o mundo, outras pessoas vão querer aprender todos os idiomas que puderem, pessoas que, enfim, vão fazer coisas que o dinheiro, a falta de tempo se torna uma limitação, mas a partir do momento em que não existe mais essa limitação, elas só vão e fazem. E tem as outras pessoas que elas precisam daquilo e parece que não tem mais nada dentro do corpo delas que não seja isso, trabalho. Isso me incomoda muito, mas vamos continuar. Episódio 2, faltam 6 meses e 25 dias pro fim do mundo. A Carol, ela consegue, lá nesse negócio da distração, eles não fazem muitas perguntas, você faz o seu cadastro, você preenche a pista de admissão e eles passam ali pra você um livro que é um manual de como ser um assistente administrativo, e a Carol começa a estudar aquilo, ela começa a viver aquilo, ela tira os ternos que ela tem do guarda-roupa, ela começa a achar um sentido pra vida dela de novo, que é ir trabalhar na distração, e é isso, e aí ela priva da ansiedade de lembrar que o mundo vai acabar. Então ela fecha as cortinas, porque até então ela dormia de olhos abertos, ela deixava as cortinas abertas, e agora ela não deixa mais, ela não aceita. Eu não sei se chega a ser uma questão de ela nega o fim do mundo, mas ela se abstém do fator que o mundo vai acabar. E ela começa a ir na distração feliz da vida. Realmente, ir para a distração traz um sentido de volta à vida da Carol. Isso pra mim é muito estranho. Ok, nesse segundo episódio a gente recebe mais algumas informações sobre a Carol e algumas outras informações sobre o escritório, então vamos por partes. Sobre o escritório, a Carol, ela está ali fazendo as funções administrativas feliz da vida, e aí ela pede um veículo corporativo, que é uma moto, e aí consequentemente ela aprende a dirigir essa moto que até então ela não sabia, e aí ela anda por uma rua e começa a ser seguida por cachorros e anda com eles, o que pra mim pareceu uma referência de Mulheres Correm com os Lobos. Mas eu nunca li esse livro, então eu não posso dizer se é uma referência ou não, mas pra mim pareceu muito o título. Carol corre com os cachorros, mulheres que correm com os lobos. Enfim, e aí depois ela fica responsável por substituir um toner, e ela não acha esse toner, ela vai nas lojas de conveniente de escritório e ela não acha esse toner. Inclusive, para isso que ela pediu o veículo administrativo, para procurar esse toner, e ela vai em todas as lojas que ela poderia encontrar na cidade, ela não acha esse toner, ela começa a ficar obcecada com esse toner. Consequentemente, em um determinado dia, o escritório dá uma arma para ela. Para quê? Eu não sei, eu não entendi. Mas um dia ela recebe um post-it, isso pode ser útil para você, e tem uma arma na gaveta. E aí ela começa a andar com essa arma, e essa é a parte da Carol na distração. A parte da Carol pessoal é que agora a Carol tá feliz mesmo, essa parte da distração está preenchendo totalmente o coração vazio da Carol, e agora ela tá feliz de verdade. E ela tem uma amiga que é a Denise, ela voltou pro Tibete, e ela é aquele tipo de pessoa que ela não te ouve de verdade. Ela te faz uma pergunta, você responde a pergunta e ela segue a conversa como se você não tivesse respondido a pergunta que ela fez. Então ela fala pra Carol que ela voltou do Tibete, que ela devia ir pro Tibete, que Tibete é tudo demais, e ela comprou uma casa e vai fazer a inauguração tibetana da casa e quer que a Carol vá. E aí a Carol decide ir, quando ela já tá esgotada pela busca do toner, ela vai pra essa inauguração, e aí ela tá muito aflita porque ela começou a mentir sobre as coisas que ela tá fazendo. Ela começou a dizer pras pessoas que ela tá aprendendo a surfar, que ela tá fazendo escultura. Ela começou a mentir porque todo mundo tá fazendo alguma coisa, mas ela não se sente confortável pra estar fazendo essas coisas, mas ela também não se sente confortável pra falar a verdade do que tá acontecendo. Então, tipo assim, ela tá lá e ela tá mentindo, tá todo mundo meio que conversando sobre as mentiras dela na mesa de jantar, e ela começa
começa a se sentir ansiosa, nervosa e tudo mais. E aí ela fala, ai, gente, desculpa, licença. E foge de novo, que uma coisa que a Carol faz é fugir. E aí ela vai no banheiro. Quando ela tá saindo do banheiro, ela começa a futricar pela casa. Ela encontra o toner na máquina de Xerox barra duplex? Xerox fax. É uma máquina enorme, ela deve fazer muitas coisas, mas ela encontra o toner lá. E aí ela rouba o toner da casa da mulher. E aí a namorada a esposa, a namorada da Denise, aparece e fala, Carol, o que você tá fazendo? Aí a Carol começa a surtar totalmente alucinada e fala, eu preciso desse toner. Ela tá tipo, Carol, você tá me assustando. Ela tá tipo, eu tenho que ir embora com esse toner. E aí a mulher, ela começa a entrar numa briga física. Briga física não, né? Tá uma puxando de um lado, outra puxando do outro. E aí a Carol saca a arma da bolsa e fala, eu vou levar esse toner. E aí meio que ela desce do primeiro andar até o térreo com o toner na mão e a arma na outra. E aí ela tá... todo mundo que impedir ela aponta a arma. E tinha até um monge budista que tinha feito o voto de silêncio, que ele fala, porque ele fica tipo, meu Deus, essa mulher tá com um toner e uma arma. Ai, toda vez que eu penso sobre isso, não faz o menor sentido pra mim. Ela vai, ela consegue, ela foge com o toner. Quando ela chega de volta na moto, no carro, na moto, ela chega no meio de transporte dela, o filho do Dave encontra com ela e fala que ela tem que socorrer o pai dele, que o pai dele tá em porre, tá horrível, tá mal por causa do fora que a Carol deu. E aí a Carol vira pra ele e diz que adultos são adultos têm que aprender a se virar com as merdas que acontecem, e que vai ficar tudo bem de um jeito ou de outro, e que o pai dele vai dar um jeito, que nem todos os adultos fazem. E aí ela aponta a arma pra criança e fala, volta pro carro, volta pro carro, volta pro carro. Quando a criança volta pro carro, ela vai embora de novo. E no dia seguinte, ela chega na empresa com o toner pensando, meu Deus do céu, resolvi o problema dos toners, e outra pessoa substituiu o toner. Por quê? Porque tinha um estoque de toners no andar de baixo que ela trabalhava. E aí, em vez de ela perguntar pra alguém, porque a gente é um escritório administrativo, e escritórios administrativos envolvem o departamento de compras. Se não tinha esse toner, por que ela não repassou a função de comprar o toner pro departamento de compras? E depois que o departamento de compras comprasse o toner, ela ia e recolocava o toner de volta na máquina. Mas enfim, outra pessoa colocou o toner no lugar dela e ela guarda o toner na gaveta como uma grande lembrança de uma aventura louca e divertida que ela entrou por causa de um fucking toner. Assim, uma conclusão que eu cheguei quando eu terminei a série é que essa série, ela é resumidamente como se fosse os famosos Faria Limers daqui de São Paulo enfrentando o apocalipse. Eles têm que estar de terno, eles têm que estar bem vestidos, eles têm que estar no escritório, eles têm que estar fazendo as funções administrativas deles, e eles têm que ir pras cafeterias Ai, cara, que ódio. E assim, eu não acho que eu vou acabar passando de episódio em episódio, porque senão esse vídeo vai ficar, tipo, muito, muito longo, porque a gente tá no episódio 2 e são 10 de 22 episódios acontece tudo isso, considerando que o episódio 9 é meio inútil, a gente vai chegar lá, tá? Mas então eu vou tentar resumir um pouco, pra também essa história não durar pra sempre. Então calma lá. Pera aí que eu vou dar uma resumida aqui. Não. Eu espero que eu esteja nesse ângulo certo, porque senão eu vou ficar muito triste. A partir daqui, entrando no terceiro, quarto episódio, o desenho, ele se separa em 3 arcos. O arco da Carol, o arco dos pais da Carol e o arco do Dave. Então, eu vou passar brevemente pelo desenrolar do arco do Dave e do arco dos pais da Carol. E vou encerrar com o arco da Carol, porque como ela é a protagonista, infelizmente, a história dela demora muito mais. Então, no episódio 3, os pais da Carol falam que, já que agora você começou a surfar e você decidiu, achou um rumo pra sua vida, a gente vai fazer um cruzeiro, a gente sempre quis fazer um cruzeiro, vamos dar a volta no mundo de cruzeiro. Então eles vão. Os pais da Carol, eles estão num trisal com cuidador. Então a mãe da Carol, o pai da Carol e o cuidador são um trisal. E eles vão, os três juntos, de cruzeiro, viajar de cruzeiro. Chegando no cruzeiro, eles conhecem o capitão do cruzeiro, que tem um jantar ali muito bonito, com comidas muito chiques. E o capitão do cruzeiro, ele vai, se apresenta mesa por mesa e mostra a repetição dessa mesma atividade do capitão do navio. Por 30 anos ele é capitão de cruzeiros e ele sonha com lugares arenosos, longe de água. Tem várias fotos no quarto dele, na janela dele, que ele não aguenta mais ver mar. E aí, depois que vai passando os dias, o cuidador tem uma conversa com o capitão
capitão numa noite que ele sai pra fumar, onde o capitão pergunta se ele é feliz, ele fala que tudo ali vale a pena e que ele só tem que fazer coisas pra se sentir feliz, porque no fim das contas a vida é isso. Assim, resumidamente, porque foi o que eu absorvi dessa conversa. E o capitão respira fundo, apaga o cigarro e entra. E é isso. Mal sabe o cuidador a furada que ele ia se enfiar por causa dessas frasezinhas bonitas de livro de autoajuda, mas vamos seguir. Aí, a partir disso, o Trizal está mais feliz do que nunca, olhando as paisagens, olhando o mar e etc, etc, comidas gostosas e afins. E numa determinada noite desse cruzeiro, que não teria fim, o capitão fala: bom, gente, é isso, eu tenho que ir atrás da minha felicidade, eu não aguento mais ver mar, eu não aguento mais ser capitão, eu vou embora. Então, em uma determinada noite, ele arruma a mala dele, com todas as roupas dele e as fotos dos lugares felizes dele, pega um dos botes salva-vidas e vai em direção à terra e larga o barco parado lá. No navio, aparentemente ninguém mais sabe pilotar aquilo. E aí, depois que o capitão foge, a tripulação foge logo em seguida, porque ninguém quer salvar ninguém. Eles não sabem pilotar o navio, eles não conseguem ir para a terra firme, então todos eles ficam parados, atracados no meio do mar, sem tripulação. A comida começa a apodrecer porque eles não vão para portos para reabastecer o navio. Então é isso, assim, todos estão ferrados, comendo comida quase podre, no meio do mar, no meio do sol escaldante de sei lá onde é que eles estão, mas ao que tudo aparenta, o sol tá muito forte, tá muito quente, e eles estão achando que... E assim, essa situação deles já tá sendo noticiada, mas pelo que eu entendi, a Carol não vê notícias, porque todas as notícias falam sobre a contagem regressiva de quanto tempo falta pra acabar o mundo, e isso causa ansiedade na Carol, então ela não assiste notícias de forma nenhuma, então ela não sabia que os pais dela estavam passando por isso. E aí, mas no geral, a terra firme já sabia, e eles viram barcos aproximando, eles acharam que poderia ser o resgate, mas não, eram piratas. E aí, eles até argumentam, porque assim, né, o Trizal, ele se torna protagonista e o cuidador, ele é o Rambo do navio. E aí ele fala, tipo, cara, mas agora não adianta você pedir resgate, porque o dinheiro não vale mais nada, o que você quer daqui? E aí o pirata, ele conta uma história triste, falando, tipo, antes nós fazíamos porque nós queríamos dinheiro, nós não temos dinheiro. Aí agora nós estamos fazendo porque nós queremos paz e tranquilidade, porque nós não tínhamos paz e tranquilidade. E eu achei esse discurso muito furado. Muito furado. E assim, eu achei meio babá. Isso já é uma conversa totalmente assim, gente. Eu vou ter muito breve nessa conversa, porque eu acredito que algumas pessoas possam incomodar. Mas assim, o papel de pessoas com uma cor de pele um pouco mais escura é muito secundário no geral de Carrie Fim do Mundo. Tipo assim, a Carol, ela tem a cor de parede dela e ela tem a melhor amiga dela negra, que é extremamente estereotipada. E isso me incomodou muito. E é isso. Essa questão do posicionamento das pessoas de cor e a cor das pessoas na série me incomodou de uma forma geral, mas eu vou deixar isso passar, deixa pra lá. Eu não acho que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas deixo registrado aqui nesse vídeo que esse assunto em específico me incomoda dentro de Carrie Fim do Mundo. Mas voltando. E aí, os piratas dizem que o navio ele tá muito cheio, que as filas estão muito grandes e que eles vão privar toda a tripulação de fazer parte do navio, que todo mundo vai ficar em cativeiro enquanto eles aproveitam o navio sozinhos. Aí, eles enfrentam uma tempestade, onde durante a tempestade o cuidador consegue tomar a arma do pirata, que aparentemente ele só tinha uma arma. Ele toma essa arma pra si. Só que aí, quando ele pega a arma, 3 dos piratas que estavam do lado de fora caem no mar, porque começa uma tempestade violentíssima ali no mar. A partir disso, então a tripulação ajuda os piratas a se salvarem para ninguém morrer ali e tal. A partir disso, eles decidem que vão enfrentar tempestades todos juntos, porque o pirata que estava armado até então era o único que realmente sabia pilotar o navio. Então ele decide que ele vai pilotar o navio em prol de salvar todo mundo daquela tempestade, e ele consegue, e logo em seguida todo mundo faz as pazes. O pirata leva o navio pra um pier aí, deve ser nos Estados Unidos também, sei lá, que os pais da Carol depois voltam, mas enfim, eles levam o navio pier, decidem que vão fazer uma trilha nas estradas do Grand Canyon e somem. E é isso, esse é o arco dos pais da Carol. Eu achei ele bem tosco, mas ele é uma coisa que acontece, então tinha que trazer. O segundo arco, que é o do Dave, que é o do pai divorciado e tudo mais, em resumo, ele tá dormindo todos os dias, tipo assim, o filho dele acorda, o pai dele tá dormindo, o filho dele volta, o pai dele tá dormindo. Dá pra ver que ele faz algumas coisas no decorrer do dia, tipo assistir TV e beber, mas é isso,
isso se resume à vida do Dave pós fora da Carol, só que no fim das contas ele nunca superou a ex-esposa e a Carol, ela foi só mais uma gota pra esse copo que já transbordou e tá trincado há muito tempo. Então, no decorrer dessas semanas que vão se passando com o Dave de luto, o Dave de porre, o filho dele decide que ele vai meter um grandíssimo louco e vai abandonar ele, vai atrás da mãe dele. E aí ele acorda o pai dele e fala: olha, tô indo embora. Eu vou pra onde minha mãe tá, tô de saco cheio, não quero mais saber, eu vou embora. E aí o pai dele meio que tenta todas as argumentações apelativíssimas pra falar pra ele ficar, só que venhamos e convenhamos que é difícil você considerar a opinião de alguém que tá negligenciando você num dos momentos mais vulneráveis ali do que vai ser a sua vida, já que ela tá com data pra acabar. E a partir disso, o pai do Dave, ele fica tentando fazer chantagem emocional pro menino ficar e não sei o que lá. E aí, por fim, vendo que o filho dele não ia arredar o pé de desistir dessa ideia, ele fala: tá bom, tudo bem, eu deixo você ir, porque o menino diz que a mãe dele tá no Canadá, nas cataratas do Niágara, que é uma divisa ali, se eu não me engano. E aí ele fala: tudo bem, mas você não vai de trem, eu vou com você. Você não vai de ônibus, eu vou te levar. E aí ele entrega uma carta e fala: olha, como você encontrar a sua mãe, dê essa carta pra ela. E aí o menino, que tá puto da vida porque o pai dele tava bebendo, tava negligenciando pra caramba, não tava dando atenção pra ele, eu entendo isso, tipo, o cara, ele tava preocupado com o próprio luto e ponto, ele colocou uma vida no mundo e essa vida não era importante o suficiente pra ele conseguir deixar os problemas dele de lado um pouquinho. E aí, a partir disso, o menino, ele já tá, tipo assim, a gente também é adolescente. Quando você é adolescente, você não é muito obrigado, porque é difícil, você tem muitos sentimentos pra lidar, e aí você ainda vai ter que lidar com os problemas do adulto que não conseguiu resolver os próprios problemas. Difícil, muito difícil. Enfim, e aí eles começam essa viagem de carro, o menino, ele tá de fone de ouvido, ele não quer ouvir o pai, ele não quer conversar com o pai, e o pai dele tá basicamente falando sozinho a conversa inteira. Até o momento onde eles param numa loja de conveniência, e o pai dele, ele conta como se fosse uma receita antiga de família de como fazer um petisco perfeito. E aí ele vai, mistura salgadinho, mistura pipoca, mistura amendoim, mistura chocolate, mistura marshmallow, mistura gominha de ursinho, ele mistura tudo num saco preto, mexe e eles concordam de que aquele é o petisco perfeito. Um dia eu posso tentar fazer esse petisco trazer aqui pro canal, mas como eu acho que até o canal virar vai demorar uma vida, então acho que eu nunca vou fazer isso. Mas se um dia eu fizer, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas, em resumo, eles fazem esse snack, eles conseguem fazer ali uma trégua e eles comem os petiscos juntos, junto com raspadinha de sorvete, raspadinha de gelo com caldo. Eles estão ali, eles decidem parar a noite ali próximo num ponto de descanso, porque esse negócio é gostoso, mas solta a barriga. E aí eles passam ali a noite pra dormir no carro. O pai dorme e o menino dorme, e aí depois o menino ele acorda mais cedo e ele acha a carta que o pai dele pediu pra ele entregar pra mãe, e é uma carta muito bonita, apesar de que ela tem essas controvérsias, porque o Dave em si é um personagem controverso, mas é uma carta bonita dele falando como é difícil ser adulto e que depois que ela abandonou ele, as coisas se tornaram mais difíceis ainda, porque ele sabia que ele não estava pronto, e depois que ele ficou sozinho, ele tinha certeza que ele não estava pronto, e ele estava tentando lidar com todas aquelas coisas, mas o filho dele, eu não gosto muito da forma que ele coloca o filho dele nessa carta, mas é uma forma muito humana, ao mesmo tempo que não sei, é uma carta de se olhar e falar: é bonito, mas pensa duas vezes. Mas no contexto da animação, o menino acha a carta muito bonitinha, acorda o pai, abraça o pai, eles decidem fazer as pazes, e no decorrer dessa viagem, enquanto eles ainda estão indo para as cataratas, ele diz que é mentira, ele não faz ideia de onde é que tá a mãe dele, ele só tava a fim de fugir porque estava insustentável a relação dele com o pai dele dentro de casa. E o pai dele fica aliviado que ele não vai ter que se despedir do filho, e eles começam a fazer uma viagem de carro juntos para se conhecer e ter uma relação melhor de pai e filho nos próximos 4 meses de vida que eles ainda têm. Ok, voltamos pra novela da Carol. Ela, enquanto protagonista, ela passa aí por algumas aventuras. Eu vou passar por essas aventuras brevemente pra gente absorver o que é importante ser absorvido dessas histórias, mas a gente não se perder em detalhes inúteis, que é o que eu normalmente faço. Principalmente porque eu não gosto dessa animação, mas eu quero trazer essa animação aqui pra vocês de qualquer forma. Da parte em que nós paramos foi quando ela resolveu o problema do toner. Ok. Em seguida, no episódio seguinte, a mulher que falou pra ela do toner é a dona, que é a mulher negra estereotipada que eu comentei com vocês. E aí, ela começa a observar a dona e ela fica tipo: ai, eu e a dona vamos ser melhores amigas. A dona vai me amar incondicionalmente.
A dona vai ser a minha melhor amiga pra sempre, como se nós estivéssemos no ensino médio, e nossa relação vai ser incrível, vai ser fofa, vai ser foda, e a dona vai ser tudo pra mim. E ela começa a fantasiar de situações em que ela e a dona estão interagindo, e até o momento em que a dona fica assustada, se questionando a Carol por que ela está encarando tanto, por que ela fica toda vez que ela olha ao redor, a Carol está encarando ela, e ela começa a achar isso muito esquisito, achar muito intimidador e estranho, e eu também acharia. Nesse surto que a Carol criou na própria cabeça, em um determinado dia ela cozinha um pão de banana e ela leva o pão de banana pro trabalho, meio que porque ela teve uma ilusão de que a dona iria adorar comer pão de banana com ela. Então ela vai, ela faz o pão de banana, ela leva, e num determinado momento em que ela vai comer o pão de banana, a dona vai lá e aparece, e ela fica tipo, menina, para de me encarar, que saco, que coisa chata, que inconveniente. Ela fala, ai, me desculpa, não sei o que, não sei o que lá. Ela vai, ela come um pedaço do pão de banana, e na cabeça da Carol, ela mentalizou uma piada em que a dona falava que esse bolo era tão bom que ela poderia morrer de tão gostoso. E aí a Carol responde, morte por pão de banana. E nessa mesma ilusão da Carol, a dona acha essa piada tão incrível, esse jogo de palavras tão fascinante, ela decide que ela quer fazer uma camiseta, e ela vai, na ilusão da Carol, a dona faz uma camiseta, morte por pão de banana, e essa é a camiseta delas de melhores amigas pra sempre. Só que aí, essa piada ela só existiu na cabeça da Carol. Esse contexto existiu na mente perturbada da Carol. E aí, quando a dona come o pão, dá uma mordida no pão de banana e tá pra ir embora, a Carol vira e fala, morte por pão de banana. Se você acabou de comer um pedaço de bolo, de pão, de uma pessoa que até então você estava achando estranha, porque estava te encarando de forma constrangedora, e aí você fala, não, tudo bem, se essa pessoa só tava me encarando porque ela queria ser minha amiga, tudo bem, acho que tudo bem, vou comer um pedaço de pão dela. E aí você come um pedaço de pão, ela vira pra você falar morte de pão por pão de banana. Eu ia assinar meu óbito ali, eu ia jurar que aquela mulher ficou obcecada por mim e decidiu que ia me matar. Eu seria o objeto de obsessão dela e eu iria morrer porque eu comi a porra de um pão de banana. Mas não tinha veneno, porém a dona acha esquisitíssimo, quase que ela vomita ali o pão de banana. Só que nesse dia os donos ali do escritório, os gerentes, eles pedem para que as pessoas se voluntariem para fazer plantão, e é um plantão de 24 horas, ou seja, eles vão sair só 8 horas da manhã do outro dia. E aí meio que, como todo mundo que tá ali mais porque não aceitou que o mundo acabou e não sabe o que fazer, e aquilo tá sendo o que tá preenchendo o vaziozinho do coração delas, todo mundo levanta a mão e se voluntaria. E aí, nessa madrugada, no fim das contas, a dona e a Carol se aproximam e o pão de banana não acaba, tá? Toda vez eles ficam nesses devaneios, eu tô dormindo, eu tô acordado, é um sonho, a vida real, mais um pedaço de pão de banana, e vamos conversar e vamos se conhecer e etc. E é isso, uma madrugada, todos eles viram melhores amigos. E aí a dona tem um cara que trabalha no mesmo prédio que ela, que vai trabalhar na distração também, e ela leva ele de carro de carona. Só que, cara, como que você coloca alguém no seu carro pra ir pro mesmo lugar que você não se dá o trabalho de perguntar o nome dessa pessoa? Mas ali meio que tem um momento em que a dona conhece o cara que ela dá carona, que é o Luiz, e eles conhecem e começam a conversar e a interagir, e eles têm conversas muito profundas sobre esse momento de fim do mundo e como eles se sentem, etc. E a dona fala como ela fez de tudo pra dar tudo pros filhos dela, que ela teve 5 filhos que ela criou sozinha, e agora o mundo tá acabando e isso é uma merda, e sobre isso eu concordo. E por isso, pra mim, é impossível, porque assim, a dona se arrepende de ter trabalhado tanto e não ter conseguido viver a vida dela e ter aproveitado o tempo com os filhos dela. Agora que não existe mais trabalho e que você pode passar o seu tempo da forma que você quiser, sem arrependimento, seja esses com seu filho ou fazendo uma coisa nova, você decide continuar trabalhando de forma não remunerada, porque não tem o que remunerar, você tá pagando com o seu tempo, que é uma coisa que tá limitada, acabando em pela sua morte. Depois desse episódio em que a Carol vira a melhor amiga ali da dona e do Luiz, e eles têm momentos muito fofos compartilhando sentimentos sinceros a respeito de como eles se sentem, e no fim do dia eles são pessoas muito diferentes. O plantão acaba, cada um vai para o seu devido rumo, e nós vamos para o próximo episódio. No próximo episódio, a Carol ela fica obcecada com conhecer as pessoas que ela está trabalhando. O que isso significa? Significa que ela não está contente em ter a dona e o Luiz, mas ela acha inconveniente que ela trabalha tanto tempo com aquelas pessoas
pessoas e ela não conhece o nome de ninguém. Então ela decide que ela vai ler a ficha de todo mundo. Ela leva a ficha de todos os funcionários para casa e ela começa a ler. Só que essa ficha é ficha de admissão empresarial, ou seja, tem o seu endereço, telefone para contato, informações familiares, número de filhos, nome da esposa e não sei o que, não sei o que lá. Ela lê tudo isso de todo mundo. E eu achei isso. Se ela ameaçou uma mulher com uma arma por causa de um toner de uma impressora, essa mesma mulher pegou as fichas dos funcionários e levou para casa para ler e conhecer de forma não autorizada cada um dos funcionários que trabalha com ela. No fim, a Carol, ela é uma psicótica, tá? E é isso, eu tô dando o diagnóstico dela como pessoa formada em marketing, eu tô diagnosticando ela como paranoica. E é isso, acabou a parte... eu já tô... já tô de saco cheio desse negócio, mas tá bom. Nossa, gente, pior que eu maratonei esses negócios em um dia só pra eu poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Eu acabei com a minha própria sanidade. Tá, e esse surto da Carol, ele serve pra mostrar o que dentro da série. Ela chega em um determinado desses dias que ela decidiu que ela ia aprender o nome de todo mundo que trabalha com ela decidiu cumprimentar e chamar pelo nome cada uma das pessoas que ela cumprimentava pra começar a criar vínculo. Então, de forma forçada, não autorizada, ela começa a quebrar as barreiras corporativas da distração, começa a cumprimentar todo mundo e chamar todo mundo pelo nome, tipo, oi, bom dia, André, bom dia, Terrell, bom dia, Andressa, bom dia. E ela começa, tipo, ontem eu não sabia o seu nome, hoje eu sei seu nome e quantos filhos você tem, onde você mora. E aí ela começa a conversar com todo mundo, ela começa a cumprimentar todo mundo pelo nome, então todo mundo, tipo, o quê? Como assim? Como você me conhece? Até o momento em que ela está passando e ela vê não sei quem ele é, mas enfim, é um cara que ele desviveu no escritório e ninguém tá sentindo falta dele no escritório porque ninguém conhece ninguém, ninguém se importa com ninguém, ninguém dá bom dia pra ninguém. Então, o fator de que tem um cara ali que ele tá móvel na mesa dele fazem 2 dias não é relevante pra ninguém. Então, a Carol, ela se compadece, ela começa a se intrometer ali na vida desse rapaz e, como ela tem a ficha de todo mundo, ela decide que é uma ótima ideia pegar o corpo sem vida, pôr no porta-malas da dona e levar para a esposa dele. Quando ela chega lá, a esposa dele tem outros 5, 6 amantes e ela nem percebeu que o marido dela não estava voltando para casa há semanas. O marido dela, que é o digníssimo desvivido, ele estava dormindo num hotel e a ex-esposa dele estava com o personal de academia, estava com o cara da manutenção, ela estava com o cozinheiro. Todos eles tinham basicamente a mesma cara com funções diferentes. Ela pegou todos eles, colocou tudo numa casa, mas o cara que ela escolheu casar e ter filhos, ela decidiu que ela ia ignorar porque eu acho, sei lá, era básico demais. Não sabemos o critério, mas sabemos que ela tá mais feliz com os outros do que com o marido e a Carol decide que a esposa dele não se importa com ele o suficiente a ponto de ter o corpo dele, então ela decide que vai deixar o corpo desvivido no porta-malas da dona mais um dia pra eles decidirem o que eles vão fazer e eles levam pro exército, o exército crema. E aí a Carol acha de bom tom fazer um evento corporativo em prol da despedida do querido companheiro de trabalho desvivido. E ela faz um discurso que não absorve nada, não lembro o que ela falou nesse discurso, até porque ela se confunde bastante nesse discurso. Mas em resumo, se eu não me engano, o que ela queria dizer é tipo assim, gente, nós passamos 5 dias por semana, 9 horas por dia juntos. Se nós não somos uma família, não somos o quê? Já que passamos tanto tempo juntos, eu acho que era isso que ela queria falar, mas ela não conseguiu falar. Então fica um discurso confuso, meio chato e bem tedioso. E aí ela consegue mobilizar algumas pessoas dentro do escritório para fazer essa despedida dele. E aí todos eles se despedem do mano, David, e deixam a urna dele no escritório. E é isso. São 5 meses e 28 dias para o fim do mundo. Esse próximo episódio, que são 5 dias e 28 5 meses e 28 dias para acabar o mundo, acontecem algumas coisas que são um pouco mais intensas emocionalmente, por assim dizer. Coisas que acontecem nesse episódio. Carol tá brava por causa que ela não pode trabalhar no fim de semana, que o escritório não abre de fim de semana, e aí ela decide tomar umas taças de vinho, ela fica trelelezinha, uma criança toca na campainha dela e fala doces ou travessuras, fala que é o Drácula. Então, como a Carol não consegue convencer a criança a voltar pra casa, primeiro porque ela não se sente confortável com crianças, segundo que ela não gosta de crianças, terceiro que ela tá bêbada, ela decide acompanhar a criança para que ela fique em segurança enquanto ela decide pedir os doces dela ali naquele momento. E aí ela vai batendo de porta em porta, até o momento em que tem uma casa ali fazendo dia de ação de graças.
que tem um cara prateado. Por que tá prateado? Eu não sei se é manteiga, não parece papel alumínio, mas por algum motivo ele tá pintado de prateado, ele decide se juntar a essa empreitada em busca de doces ou travessuras pra achar os pais da criança. Essa história, ela se estende bastante, mas ela é pra trazer uma reflexão sobre os pais que decidiram que queriam aproveitar a vida sem os filhos e largaram os filhos. Tanto que, se eu não me engano, nesse episódio tem 2 ou 3 crianças que foram abandonadas no bairro, inclusive a criança com doces ou travessuras. Quando ela finalmente volta pra casa, a casa dela tá empesteada, abarrotada de doces, pilhas e pilhas de bala, e o cara prateado decide que vai adotar a criança. Ele adota a criança, final feliz pra criança, só que tem outra criança, que a Carol esbarra nesse episódio, que não tem um final feliz e ninguém adota ela, mas é uma reflexão. O próximo ponto desse episódio é que a dona, ela está comprando presentes de Natal, porque a família dela vai fazer um Natal em maio, e aí eles estão ali fazendo esse momento de Natal, eles compram presentes, fazem toda a cerimônia de Natal, só que em maio e sem neve. E aí, a partir disso, a dona, ela participa da mesa de Natal e ela ouve os 5 filhos dela, e companhia, e filho, e etc., comentando sobre experiências que aconteceram quando eles eram crianças, e a dona não conseguia reconhecer aquelas histórias porque ela percebeu que ela estava trabalhando e ela estava ocupada demais durante esse período de tempo. E isso é um sentimento que causa culpa nela. Eu não acho que esse episódio ele tem uma forma resoluta plausível, mas é dessa forma que a série faz. Todo mundo no episódio fica feliz. Não foi a minha vida, não foi a minha família, então eu só deixo. Mas em resumo é isso. A dona tá triste porque ela não participou da infância dos filhos, e agora o mundo vai acabar e ela não aproveitou a vida dos filhos. Ela meio que nem conhece os filhos que ela mesma criou, e agora todos são adultos cuidando das suas próprias vidas com seus devidos cônjuges. Tá, e uma coisa que me deixa incomodada é que eles deixam a dona como essa mulher negra, forte, empoderada, sozinha, manicure, que cuidou dos filhos, e ela tem um coração duro e ela não fala sobre sentimentos, e ela... não sei, eu já vi esse estereótipo, eu via muito mais esse estereótipo em conteúdos mais antigos, isso me incomoda um pouco. Foi retratado de novo em Carol e Fim do Mundo. Me incomodou, ignorei, toquei minha vida. Próximo capítulo. Tá, pelas minhas anotações, o episódio não acontece nada no episódio 7, eles estão nos achados e perdidos, e cada item recebe um flashback específico sobre uma pessoa que perdeu o item e trabalha no escritório. Ou não, mas já apareceu na série de alguma forma. O que me questiona é se a pessoa não está trabalhando na distração e o item dela está no achados e perdidos, é porque em algum momento ela já participou da distração ou daquele prédio, ou é só porque eles queriam dar um contexto para um personagem que até então não teve relevância nenhuma. Eu não sei, porque até então Carol, o último episódio de Carol e Fim do Mundo, faltam 3 meses pro Fim do Mundo, e eu não vi anúncio nenhum de segunda temporada, então não sei se flopou e foi cancelado. Enfim, o episódio 7 não acontece nada, é só flashback, contexto de um monte de personagem relevante, e a gente descobre que existe uma 7ª pessoa nessa história que trabalha na distração, que ele tem bonequinhos empalhados da Carol, da dona e do Alex vivendo a vida, e esse cara rouba o broche do Alex, do Luiz, o nome dele é Luiz, e esse cara rouba o broche do Luiz, e aí. Só que esse episódio tem um flashback muito importante, que o dono do escritório da distração, ele, quando foi anunciado que realmente tá vindo aí o fim do mundo, galera, o planeta vai colidir mesmo com a Terra, não tem o que fazer, ele estava intrigadíssimo, porque ele estava recalculando as informações da base de dados dele, e estava dando 38, e isso estava deixando ele intrigadíssimo. E isso é um dos motivos porque ele não fechou o escritório. Ele não fechou o escritório porque ele não sabia por que estava dando 38. E aí isso mostra o flashback das pessoas surtando porque o mundo acabou, então as pessoas estão correndo, estão chorando, estão se esperando, estão se atracando contra a janela, e como também foi construída a distração, que na verdade o dono do escritório, ele estava indo de um lado pro outro do escritório, ia, pegava pastas e voltava, e etc, ia, pegava pastas e voltava, e fazia conta, e a conta dava errado, e ao tempo o escritório meio que ele foi se montando sozinho, tipo assim, um dia uma pessoa chegou destroçada lá, recebeu uma tarefa do diretor do escritório e decidiu que queria ficar, e assim se construiu a distração. Tá, no episódio 8 não acontece nada com a Carol. O episódio 9, eles decidem que é uma ótima ideia dedicar um episódio inteiro a uma história que a Carol escreveu. Ela diz que é uma ópera, uma odisseia. A odisseia de uma mulher surfista que está vivendo aventuras e romances enquanto surfa com suas amigas.
É um episódio inteiro disso. Nada acontece no episódio 9. Nada do episódio 9 é real. É tudo uma contação de história. Que não acrescenta em nada. Quando eu vi inicialmente pela primeira vez que eu assisti, eu achei que a Carol tinha decidido que ela ia começar a cumprir os sonhos dela e as expectativas dela. Porque eu acho que se a primeira coisa que você decide mentir é que você quer, que você tá aprendendo a surfar, talvez é porque você queira aprender a surfar. E aí eu pensei, então ela decidiu que ela vai aprender a surfar, mas não. Ela não foi aprender a surfar, era só um conto. E isso tornou a minha experiência 15 mais vezes mais frustrante. Eu fiquei extremamente irritada pelo encaminhar da carruagem. E é isso, não acontece nada no episódio 9. No último episódio, que é o episódio 10, graças a Deus que eu não aguento mais falar sobre essa merda dessa série. Faltam 3 meses e 21 dias pro fim do mundo. E o episódio está passando o escritório. Não, tudo vai acontecer em volta do escritório, tá? Mas o escritório ele passou por uma epidemia de choro por aproximadamente 3 minutos, onde uma pessoa viu alguma coisa que começou a chorar e depois todo mundo começou a chorar logo em sequência, e depois desses 3 minutos essa epidemia de choro passou e todo mundo voltou a fazer o que estava fazendo. A mulher do RH, Kathleen, decide que ela vai fazer uma investigação para os gerentes sobre o que está acontecendo, e aí ela começa a conectar as coisas com a Carol, porque ela meio que viu tudo que a Carol fez, e ela começa a investigar todas as ações da Carol, tudo que a Carol foi fazendo no decorrer da caminhada, da estadia dela ali na distração, que ela começou a conhecer a dona, que ela conheceu o Luiz, que ela começou a chamar todo mundo pelo nome, que ela promoveu a despedida do David, que é o cara que faleceu, e que todos eles estavam começando a se aproximar desde então. Que essa proximidade, chamar pessoas pelo nome, cria conexões que criam empatia e promove para o ambiente de trabalho da distração, aquilo era prejudicial, então ela começou a investigar. E nesse episódio, a Carol, eles estão precisando de um barzinho pra ir, e ela decide que ela vai reviver o Applebee's. E pra você que não sabe, Applebee's é o Starbucks dos Faria Limers. E aí, a partir disso, a Carol, ela leva os amigos dela pra Applebee's, ela faz uma batida lá pra eles, todo mundo gosta. Depois eles decidem fazer esse happy hour com mais pessoas, então eles começam a reviver esse sentimento de happy hour no Applebee's com a galera do escritório. Então meio que vira o Applebee's da Carol, e cada um ali dentro tá fazendo alguma coisa pra ajudar a colaborar. Então eles têm tacos, têm tortilhas, têm tortas, têm bebidas, têm drinks, etc, etc, etc. E todo mundo tá colaborando e reformando ali o lugar para que ele seja o Applebee's do jeito que todo mundo quer que seja. E até então é um episódio muito bonitinho e tal. No geral, a mulher da RH, ela tá investigando por qual que foi a razão dessa crise de choro de todo mundo, até o momento em que ela decide confrontar presencialmente a Carol no Applebee's. Só que quando ela chega lá, o pessoal começa a incluir ela como uma pessoa e não como Kathleen, o gerente do RH. E aí, a partir disso, ela se enturma também, e ela sente esse afeto, ela sente esse abraço, e ela começa a participar também. E ela cede, porque aí a gente tem a conclusão do episódio, que é esse sentimento do surto de choro é uma representação que as pessoas têm pela situação que eles estão no geral. Nossa, eu tô basicamente debruçada em cima da mesa, eu não sei há quanto tempo que eu tô debruçada em cima da mesa, mas enfim. Que é um sentimento que todo mundo ali tá tendo, que é o fim iminente, que é o planeta se aproximando cada vez mais da Terra. A epidemia de choro foi causada pelo sentimento de empatia, porque quem começou a epidemia de choro foi a gerente do RH. Ela começou a chorar na sala dela, uma outra moça viu através do reflexo do espelho, começou a chorar, todo mundo viu ela chorando e começaram a chorar. E foi essa epidemia de choro que acontece no escritório, é como se fosse todo mundo se compadecendo por todo mundo pelo final próximo que está para chegar para todo mundo, literalmente, de uma forma silenciosa e não comunicada. Eu achei o final muito fofo agora nessa segunda vez que eu assisti. Eu achei que é uma forma muito humana de demonstrar um sentimento de colapso. E é isso, se eu não me engano, ela deixa o gravador na mesa dos gerentes e se demite. Tenho quase certeza que é isso que ela faz. A partir disso, o episódio acaba. 3 meses e 21 dias pro fim do mundo, acabou a primeira temporada de Carol Fim do Mundo. Meu Deus, 1 hora de vídeo gravado. Bom, gente, considerações finais sobre o que eu achei sobre Carol Fim do Mundo, principalmente dessa segunda vez que eu assisti. Eu achei que Carol Fim do Mundo, ela tenta ter uma representação muito humana do que é a vivência de um aspecto geral.
um cara que ele queria muito viver com a esposa e eles acabaram tendo um filho e ele não estava pronto e ele não soube aceitar isso. Tem um episódio que eu acabei pulando que eu não sei necessariamente o quão relevante ele poderia ser para nossa interpretação, mas é um episódio muito pessoal. O episódio que mais fala sobre a Carol, eu decidi não falar sobre ele porque é o episódio que mais me irrita e mais me incomoda na série. Por quê? A Carol, ela tem uma irmã, que é a Lena, e elas são exatamente uma oposta da outra. As duas se invejam, mas elas não se comunicam. A Carol, ela teve um colapso inteiro sobre virar a melhor amiga da dona, mas ela não conseguia se tornar nem conhecida da própria irmã. Que é uma coisa que a Helena, a irmã dela, se incomoda muito, que elas estão com 43 anos, o mundo tá pra acabar. Ela não conhece a irmã dela e a Carol é totalmente fechada, ela não está adepta a se abrir para a irmã dela. E esse é o episódio mais pessoal que existe da série e também um dos mais irritantes, mais chatos, porque a gente percebe o quanto a Carol é imatura, ela não tá pronta para se relacionar com pessoas. E é isso, e ela se dá bem com pessoas que estão numa distância confortável dela. É isso. Todos os personagens, eles são muito humanos dentro das suas próprias representações. Existe muita chance de você conhecer uma Carol, você conhecer um Luiz, você conhecer a Madonna na sua vida, você ter uma irmã Helena, você ser a Helena, você conhecer, ter um amigo que ele tem um irmão que seja uma Helena, que se você tem mais de 18 anos, você provavelmente entende ali a dinâmica do sistema da distração e por que ele existe da forma que ele existe e tudo mais. Só que ainda assim, eu acho que dentro das formas que eles poderiam representar muitas situações dentro da série, são muito falhas, são muito limitadas. É uma resolução com muita falta de criatividade de uma forma geral. O que me incomodou da primeira vez que eu assisti Carol e o Fim do Mundo foi que eu acreditei que a Carol, ela ia passar por uma evolução enquanto personagem. Que ela ia começar com problemas ali nos 3 primeiros episódios e que até o 10º episódio ela ia passar por uma evolução e ia ser marcante pra personagem, que você ia olhar pro 10º episódio e falar, caramba, não acredito que a Carol fez isso. Só que assistindo o 10º episódio, você só consegue ver que a Carol chegou no lugar que ela queria estar, não que ela evoluiu de alguma forma para estar num lugar diferente ou fazer algo diferente do que a gente imaginava no primeiro episódio. Essa evolução lá não existe, essa mudança de personagem não existe. A Carol, ela é uma personagem imatura emocionalmente, que não sabe lidar com pessoas em sociedade, porque você pode ser uma pessoa introvertida da mesma forma que você pode saber conversar com pessoas. Eu acho que a Carol, ela não sabe nada disso, tipo assim, você pode não gostar de multidões e saber comunicar os seus sentimentos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu acho que a Carol é uma personagem que ela falha muito no quesito que eu esperava de uma série que se tratava sobre o fim do mundo. Enquanto personagem, e pensar, tipo, não, eu entendo que eu sou assim, eu entendo que eu tô com essas questões, só que o mundo tá pra acabar em 7 meses e eu não tenho por que me prender nisso. Eu preciso ver uma forma saudável e cabível dentro dos meus planos pra eu não me arrepender na última semana de vida, sabe? Porque é isso que eu penso, tipo assim, a gente vive uma vida condicionado a ter que trabalhar, a gente não tem escolha. Ou a gente tem dinheiro, a gente fica na rua, ou a gente desvive por vários motivos. E a Carol, ela tinha tudo pra ela conseguir descobrir quem ela era e evoluir enquanto unidade de pessoa, e ela não passa por isso. Pra mim é isso. A Carol do primeiro episódio está tentando achar o lugar que a Carol do 10º episódio encontra. Mas ela é a mesma Carol. Ela não evolui em nada. E isso me intriga. Isso me deixa um pouco chateada, porque eu sou o tipo de pessoa que acredita que a vida, ela faz parte dos momentos que você vive. Que a gente não vive a vida pra chegar no final dela. A gente não passa pelos nossos anos de corpo inteiro aguardando os dias em que estamos caindo aos pedaços. Porque por mais que nós falamos muito que pessoas mais velhas, elas chegam na idade na velhice, né, com o conhecimento, elas são pessoas que têm dor nas juntas, pessoas que têm ossos mais frágeis, que a cabeça já não funciona da mesma forma. Então, assim, não dá pra você viver a sua vida inteira esperando pelo momento em que você tá prestes a terminar a vida. O que tem que valer a pena é o que você vive entre o ponto A e o ponto B, que é quando você nasce e você não tá mais
aqui. Que isso é muito frustrante pra enquanto assistir Carol, porque ela não... Eu acho que tá tudo bem você... Porra, a vida de cada um, você vive como você quiser. Mas se a sua vida tá literalmente com prazo de acabar, eu acho que existem coisas que são inegociáveis. Mas é claro que esse é só o meu ponto de vista. Eu sou a pessoa que olharia pra Carol trabalhando no escritório no Apocalipse e falaria: meu Deus do céu, ela é uma babaca, ela é uma idiota, ela é uma estúpida, ela tá desperdiçando a vida dela. Esse seria a minha opinião sincera, tipo, meu, todas as correntes que te prendem no cotidiano foram queimadas, e tudo que você faz com isso é continuar trabalhando sem nenhuma lógica aparente, é só pra você ter algum sentido na sua vida, porque você não consegue achar nenhum outro sentido. Controverso e polêmico, mas é minha opinião pessoal, por isso que eu tentei ser o mais aberto e flexível possível nesse vídeo, pra abordar essa série de diversas formas possíveis, mas desde o começo eu contei pra vocês que eu não gosto dessa série, e é por isso que eu não gosto dessa série. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui no vídeo se tem alguma informação sobre a segunda temporada de Carol e o Fim do Mundo. Até o momento onde eu tinha visto não tem nada. Se tiver, eu vou trazer aqui pra vocês, pra ver aí se a minha opinião muda de alguma forma, mas se não tiver também, é uma série que começou, desenrolou e terminou, então tudo bem também. É isso, gente. Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz roteiro, eu falei de uma forma muito mais linear, tá vendo? Eu consigo fazer isso, eu consigo falar de uma forma linear, mas eu também me estressei muito. Eu tô tentando não me estressar, porque na verdade agora já é 00:17. Eu me estressei dentro do que eu conseguia me estressar, porque eu não gosto mesmo dessa série, mas trouxe aqui pra vocês do canal, tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, gostou, não esquece de deixar like, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam, se vocês já assistiram, se vocês não assistiram. Carol e o Fim do Mundo é uma série que tá disponível na Netflix, então se você tem interesse em assistir a série e dizer depois se você concorda ou não com os meus posicionamentos, assiste lá, depois volta aqui e comenta o que vocês acharam. Eu vou ficar muito feliz em conversar com vocês sobre esse assunto nos comentários. E é isso, gente. Não se esqueçam que eu tenho outras redes. Se quiserem fazer cortes, me mandar, conversar comigo, mandem DM no Instagram. Eu vou estar sempre por aqui. A Menina Roxa fica por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.